Bem-vindo ao canal Escatológico. Desejo fazer algumas considerações a respeito do dilúvio. Podemos ler na palavra de Deus que era Noé da idade de 600 anos quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé entrou na arca e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos por causa das águas do dilúvio, por causa do juízo de Deus, não é? E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Então nós vemos aqui que havia 3 fontes de água inundando a terra seca. Tá? Vemos aí então que romperam as fontes do grande abismo. Então, como sabemos e como a Bíblia descreve, a terra ela foi retirada da água e no meio da água ela subsiste. Você pode ver o céu azul porque ali é o oceano primordial que nos cerca. A única coisa que nos protege é justamente o domo criado por Deus. Então nós vemos que as fontes do grande abismo se romperam. E aqui está no plural, todas as fontes. Então era muita água, muita água. O autor bíblico aqui quer descrever de uma forma bem clara, de uma forma impactante, a quantidade de água. O hebraico é uma língua que ela é visual, entende? Ela descreve, ela é uma língua, ela não é como uma língua descritiva, assim, como é o português, tá? Mas comunica por imagens. Né? É possível você, ao ler no original, ter uma imagem daquilo que está ocorrendo, certo? Mais do que nas línguas para as quais a Bíblia foi traduzida. E mesmo aqui no português, tá, nós podemos ver que o escritor deseja transmitir essa imagem de muita, mas muita água mesmo. Se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. Existem janelas no domo que cobre a terra. Essas janelas se abriram. Então, águas do mar primordial caíram sobre a terra. Muita água mesmo. E houve chuva sobre a terra. Além disso, ainda havia as chuvas, né, as nuvens de chuva, que aí elas, né, lançaram também águas sobre a face da terra. E as janelas do céu se abriram e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Então era muita chuva, sabe, pessoal? E ele diz aqui, e durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas. O volume das águas foi aumentando, e cresceram as águas, e levantaram a arca. Vejam que as especificações da arca, o seu tamanho, suas dimensões, foram dadas por Deus diretamente a Noé. É um barco cujo armador é o próprio Deus. E diz aqui que a arca, né, ela se elevou sobre a terra.
E cresceram as águas e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. Então imaginem aí o que estava ocorrendo naquele momento. E prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra. E a arca andava sobre a face das águas. A face das águas, tá? Então vejam aí a descrição de uma terra plana, certo? A face das águas. A mesma palavra utilizada lá, que fala aqui. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Veruar Elohim, ou Veruar Elohim em hebraico é assim, né? Veruar Elohim meraheft al panei hamaim, a face das águas. Al panei hamaim. É a mesma palavra hebraica, a mesma palavra em hebraico para significar a face humana. Al panei, panei, certo? E prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre a face das águas. Al panei hamaim. Tá? A mesma expressão lá nos primeiros versículos do livro de Gênesis. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra. Então isto aqui, pessoal, isto aqui foi um evento cataclísmico. Estamos acostumados a ver cataclismas nos filmes de Hollywood, correto? Vemos aí os meteoros caindo, explodindo, vemos aí os terremotos, os maremotos, os tsunamis, tudo isso ocorrendo, e vocês podem ver essa descrição aqui. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra. Tá? É impossível, tá? Você que conhece a sua Bíblia e ao mesmo tempo se crê, né? Ou entende desde criança, você tem esse entendimento de um universo e de um sistema solar heliocêntrico e desse formato terrestre de uma esfera. Então imagine aí como seria possível, nesse seu modelo que você crê pela fé existir, porque você nunca foi lá, ninguém nunca foi lá, né? Certo? Você tem aí um monte de fotografia CGI, um monte de cara que diz que, né, coloca aventalzinho, tá, sobe no foguetinho e diz lá que a Terra é desse jeito, né? Igual o Gagarin, né, que ficou lá deitando falação, afirmando a Terra é azul. Então imagine aí como é que as terras, como é que nessa sua terra giratória as águas poderiam prevalecer sobre a terra. Tá? Imagina aí. Aqui a gente consegue imaginar, né? Como as águas prevalecem sobre a terra. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu, debaixo de todo o céu, foram cobertos. Então, mesmo da leitura que nós vimos aqui, mesmo desta leitura em língua, que não é a original, nós conseguimos ter uma imagem, tá, de uma terra, que é a única terra que é possível encaixar nesta descrição é a terra bíblica, que é um disco terrestre, certo? Um disco terrestre, e não essa mentira da terra esférica. Eu sei que é muito difícil para vocês, certo? Que foram criados aí dentro desse sistema heliocêntrico, admitir isso. Seria diante dos seus pares, né, dos seus amiguinhos, diante aí, seja lá do que for, do sistema acadêmico, às vezes, né, ser aí
taxado de burro, né? Mas estamos aqui diante da palavra de Deus, certo? Que nos transmite realmente o conhecimento verdadeiro a respeito de todas as coisas que realmente importam. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, de feras e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, e todo homem. Então nós sabemos aí, né, que esse evento catastrófico que ele está descrevendo teve consequências seríssimas para o relevo da terra, por exemplo. Nós sabemos e concordamos que havia a Pangeia, que a terra era algo único, unificado, né? Mas após o dilúvio, esse evento catastrófico, houve a separação. Houve então a criação do que nós chamamos hoje de continentes. A Terra se dividiu. O evento foi muito catastrófico. A Terra se dividiu, formaram-se quênios. Coisas impressionantes ocorreram. O evento da abertura das comportas dos céus e também das águas que se elevaram do grande abismo, além das chuvas, que antes não havia chuva, isso teve uma consequência na mudança do próprio ecossistema que antes existia em nosso mundo. Os gigantes habitavam sobre a terra. Nós podemos ler isso também no livro de Enoque, Gênesis capítulo 6 também. E aqui diz que tudo que tinha fôlego, de espíritos de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca morreu. Então esse evento cataclísmico, ele modificou todo o ecossistema. Vejam só quantas espécies, né, morreram. Havia aí espécies gigantescas. Nós sabíamos disso porque o ar tinha muito mais oxigênio. E depois que ocorreu esse evento, o ar se tornou mais rarefeito, diminuiu a taxa de oxigênio dos seres, do ser humano também. E aí, vamos continuar. Assim foi destruído todo ser vivente que havia sobre a face da terra. Então, essa expressão face, para se referir à terra e às águas, a natureza física dos dois, é uma expressão muito utilizada pelo autor. Assim foi destruído todo o ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus. E foram extintos da terra. Vejam só aí, ó, quem poderia dar agora pulinhos, né? É o pessoal daí do Greenpeace, tá? Porque, vejam só, houve toda essa destruição do ecossistema que antes havia na Terra. E foram extintos da Terra. E ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Então, só 8 pessoas sobreviveram a esse cataclisma. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Então imaginem, né, depois desse dilúvio, as comportas do céu, as fontes das águas, as chuvas caindo, todo esse evento acontecendo, e ainda a prevalência de tanta água. Diz aqui que era água a perder de vista, né? Incontável, né? Excessivas. Diz que eram águas excessivas.
que prevaleceram aí sobre a face da Terra. Vocês podem ver aí, tá? A Terra estacionária. Esse aí é um mapa de Orlando Ferguson. A Terra quadrada e estacionária, né? Então, porque a Bíblia menciona aí os 4 ventos da Terra, os anjos ali posicionados, segurando os 4 ventos da Terra, e vemos aí a Terra plana, né? Isso é uma concepção muito bíblica de como é a nossa Terra. Então deixei aí para vocês verem, né? Justamente durante a leitura aqui da palavra, vocês posicionarem aí a mente de vocês diante dessa imagem, que é justamente a imagem que nós temos quando lemos aí a descrição do evento, né, que podemos dizer apocalíptico, o primeiro apocalipse, né, que ocorreu aí na história, que foi o dilúvio. E lembrou-se Deus de Noé e de todos os seres viventes e de todo o gado que estavam com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Um vento sobre a terra fez as águas se aquietarem. Cerraram-se também as fontes do abismo. Aquelas fontes do abismo foram fechadas por Deus. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus. E a chuva dos céus deteve-se. E as águas iam-se escoando continuamente de sobre a terra. E ao fim de 150 dias minguaram. Então vejam só, elas foram escoando. Então elas voltaram para o abismo de onde elas tinham vindo. Então imaginem aí, né, o tamanho desse depósito de água que existe abaixo da terra. Por isso que a Bíblia descreve isso, a gente tem que entender. As águas jamais acabarão enquanto houver terra. Tá? As águas não acabam. Isso aí, é claro que os filhos da perdição, que estão aí a dominar o mundo, dominam até o sistema educacional, que enfia na cabeça das pessoas que elas estão numa bola giratória. Um dia isso vai acabar, porque a verdade virá à tona. Então esses filhos da perversidade, eles dizem aí que as águas, né, o mundo vai ficar aí sem água, certo? E todo esse tipo de coisa. Eles dizem que os recursos são minguados. Eles afirmam que os recursos são minguados, são poucos, mas tudo isso é mentira. E já fizemos também vídeo aqui a respeito até da abundância que existe de petróleo no mundo. É total mentira, mas vocês acreditam. Vocês acreditam mesmo que o petróleo está acabando, tá? E toda essa lorota aí de carro elétrico, né, tudo isso é contra a palavra de Deus. Agora eu quero especular um pouquinho, tá, pessoal? Vejam só. Então vamos agora aqui para o livro de Números. Porque vejam só, eu quero falar uma coisa. Esses filhos da perversidade, que acreditam em heliocentrismo, né, essa falsa astronomia e essa falsa ciência, eles especulam direto. Direto é ciência especulativa. Ciência aí entre aspas, tá, pessoal? Não tem nada de ciência. Dessa ficção especulativa, ficção especulativa. Eles podem especular. Eles podem dizer que tem um planeta em qualquer lugar aí que chove algodão doce. Agora afirmaram que existe aí uma super terra em algum lugar aí do espaço sideral, certo? Da galáxia, cheio de especulação. Eles falam a respeito de multiverso. Ah, mas isso é impressionante, existe mesmo. Existe multiverso. Ah, eu posso atravessar ali um portal, eu atravesso um portal. Né? Eu vou para outra dimensão. Eu vou aí, volto o tempo, vou para o futuro, o passado. E
todo esse tipo de coisa, essa espécie de elucubração, tá? De imaginação, que é ficção científica. Eles especulam como se fosse ciência. E se os falsos cientistas dessa falsa astronomia moderna, dessa falsa ciência evolucionista, se eles podem especular, muito mais nós, que temos praticado e crido, porque é crença, gente. Né? Nós cremos na verdadeira ciência, aquela descrita na Bíblia, nos escritos antigos. Então nós também podemos especular, tá? Vamos especular aqui. Então em Números vemos aqui que foram enviados 12 homens para espiar a terra de Canaã. E ali, quando eles voltaram, aí eles falaram o seguinte: também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então nós podemos ver aqui que gigantes habitavam na terra de Canaã. E voltando a Gênesis, nós podemos saber o seguinte, que esse povo era descendente de Cão, filho de Noé. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. E bebeu do vinho e embebedou-se. E descobriu-se no meio da sua tenda. E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez do seu pai. E fê-lo saber a ambos seus irmãos no lado de fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-na sobre ambos os seus ombros. E indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai. E os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho e soube o que seu filho menor lhe fizera. E disse: maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. E disse: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Então ele amaldiçoou a descendência do próprio filho. Aí nós vemos depois aqui que das gerações de Cão, surgiu Cush, Mizraim, Put e Canaã. E ele disse o seguinte: Cush gerou a Nimrod. Vejamos só, os descendentes de Cão, Nimrod. Então, da descendência de Cão, foi edificado Babel, Sinar, Nínive, nós sabemos aí, pessoas ruins viviam em Nínive, e temos também Sodoma e Gomorra, e muitas outras cidades de pessoas que eram pecadores contra Deus. Como havia gigantes, se toda a carne tinha sido exterminada da terra, e só havia 8 pessoas, apenas 8 pessoas, que era Noé, a mulher de Noé, os filhos de Noé e as mulheres dos 3 filhos, quer dizer, 8 pessoas. A resposta aí é especulativa, pessoal, porque Cão, ele foi amaldiçoado, mas será que ele foi amaldiçoado, a geração aí de Canaã, porque pelo simples fato de o filho Cão ter visto a sua nudez? Eu creio que não. Mas podemos especular, e especula-se que a mulher de Cão, ela era uma híbrida. Ela era uma mistura de gigantes com seres humanos. Ela era um ser híbrido. E isto deixou Noé realmente revoltado. E daí veio essa descendência que chegou aí nesses gigantes, e vemos aí até mesmo Golias, que ele foi justamente aí alguém que lutou para tentar destruir o povo de Israel, certo? Então quero encerrar esse vídeo mostrando a vocês, biblicamente,
que não apenas o escritor bíblico tinha, né, ele sabia, tinha esse conhecimento do formato da nossa morada, mas que isso também era conhecimento comum nas nações ou nos habitantes da região ali do Oriente Médio, tá? Então vemos aqui que quando os espiões foram a Jericó, eles foram escondidos por Raabe. E no versículo 11 do capítulo 2 de Josué, ela diz o seguinte: porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. O que ouvindo desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Agora, vejam só o que ela diz. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Então, Deus domina, o domínio de Deus é este aqui, tá? Nos céus, ele é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E não em um espaço sideral que não existe e jamais existirá. Fica a dica.